Boa tarde. Muita paz para todos nós e bom ânimo sempre. Estudar Allan Kardec é algo que eu considero sempre como fascinante. Independente de ir para o céu ou para o inferno, eu vou com ele. Aquela música que diz: para onde é que eu vou? Eu posso dizer, eu vou com Kardec. Para onde eu não sei bem, mas eu vou com ele. Um dia eu estava falando sobre o umbral, dizendo que não quero essa hipótese para mim. Alguém disse: se Allan Kardec estiver errado, eu digo, aí eu vou para o lugar onde ele estiver. Se estiver ruim lá, eu vou para lá, assim mesmo, que vai ser melhor do que os outros. Então, estudar Kardec para mim é algo que está no meu sangue, é da minha natureza. E é muito difícil nós imaginarmos que alguém possa querer entender o Espiritismo sem estudar Allan Kardec. Tudo é bom, tudo é lindo, tudo contribui, mas a base é ele. E não poderia ser diferente também nessa nossa abordagem de hoje. A base é Kardec e é com ele que nós vamos. Lógico que a gente vai fazer aqui uma pequena viagem em alguns pontos, em algumas obras, para que a gente entenda essa problemática de novo do céu e do inferno. E veja que é possível a gente fazer essas mudanças não apenas numa hipótese de futuras encarnações. São mudanças que dá para a gente começar a fazer a partir do momento em que nós raciocinamos sobre tudo que está à nossa disposição. Íamos conversando agora como são os diferentes cada ser. Ontem à noite, que aqui esteve, você lembra que eu abordei a questão número 1 do Livro dos Espíritos e foquei sobre o aspecto Deus é a inteligência suprema. O Décio veio depois, agora de manhã, e ele enfocou a mesma questão, a segunda parte da questão. O Criador de tudo. Como é interessante isso, como cada pessoa tem uma visão diferente. E por outro lado nos enseja reflexões também diferentes. Dentro da minha abordagem, eu poderia muito bem me perguntar, lógico que isso eu posso conversar diretamente com ele, mas colocando aqui de forma coletiva, eu poderia ir até ele e perguntar: mas por que você tem medo do Deus inteligente? Será que isso é ruim da gente pensar? Porque ele nem ao menos ele ele não repetiu a frase inteira. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas isso para uma pessoa que não tem a bagagem que ele tem, a gente pode até passar despercebido, mas nele, que falou aqui tantas horas de intelectualidade, de desenvolvimento, de física quântica, de medicina, de teoria relativa, da mecânica de Newton, de repente escapou na abordagem dele isso. Lógico que ele pode dizer: não, mas esse não era o meu foco. Mas por que eu estou querendo começar por aqui? Exatamente porque mostra como esse sentido ele precisa estar um pouco mais aguçado nas nossas vidas, na nossa prática diária. Algumas pessoas ainda associam de forma limitada a inteligência à academia. Eu sou inteligente porque eu fiz um curso, eu estou fazendo um curso. Quanto que tem muita gente que não fez curso nenhum e tem uma inteligência privilegiada. Tem pessoas que dizem, profetizam determinadas circunstâncias da vida só observando o comportamento do ser humano, e isso envolve um nível de percepção científica e igualmente filosófica muito além do que a tradicional academia pode nos arremeter para fazer. Então isso é muito significativo. E por favor, ninguém entenda que eu estou falando aqui contra o que Décio falou, não. Pelo contrário, achei extremamente interessante a abordagem dele. E quem estava aqui sabe que ela foi muito rica. Mas eu queria notar exatamente esse aspecto. Por que nós, às vezes, fugimos da inteligência, mesmo quando estamos advogando a necessidade de aguçá-la? Então eu posso tomar isso somente como um partido, como um ponto de referência. Quando Allan Kardec coloca na questão 625 do Livro dos Espíritos Jesus como modelo e guia, todo mundo sabe que tem essa resposta. Muita gente até repete: a resposta mais curta dos Espíritos é uma em que ele diz Jesus. A gente não lembra o número da questão. E onde é que está isso? Está no Livro dos Espíritos. Sim, mas como é que foi a pergunta? Não, Allan Kardec perguntou quem era o nosso modelo e guia. O nosso modelo e guia é Jesus. Muito bem, então você é espírita, você aceita essa resposta? Se você aceita, então você tem ele como modelo e guia. Então não seria justo no nosso comportamento diário perguntar: e se Jesus está aqui? E se eu devo agir como ele agiu? Como é que eu deveria proceder neste exato momento? O que eu devo fazer agora?
A situação está difícil, o que eu faço? Dentro da ótica, Jesus é meu modelo e meu guia. Em alguns momentos a gente vai ver que Jesus foi muito severo. Em outras vezes ele foi condescendente com aquilo que a gente era severo. Outras vezes foi totalmente surpreendente a reação de Jesus. Por que essa mulher entrou aqui debaixo da mesa e veio derramar lágrimas sobre os meus pés? E você que me convidou é incapaz de providenciar alguém que lave os meus pés. E ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com o seu cabelo. E você foi incapaz de mandar uma pessoa com uma toalha para me limpar os pés. E você está aqui criticando, ao invés disso ela veio e me beijou a face. Por que você não me ofereceu o seu abraço? Ele estava dizendo isso não para uma pessoa que estava no meio da rua, ele estava dizendo isso para quem o convidara, no meio das autoridades de então. Então ele, em vez de dizer que a mulher estava errada, ele de repente não teve nenhum receio de alguém dali poder dizer, ele deve ter um caso com essa mulher. Ao contrário disso, todo mundo fica calado. Então esse é o nosso modelo. Nosso modelo, ele é ousado, porque é Jesus. É um modelo poderoso, mas a gente sempre diz, quem sou eu? Quem é você? Você é ou não é um seguidor dele? Obviamente você está na tentativa disso. E na tentativa, o que você faz? O que eu faço? Então, já a partir daí, a gente tem uma série de situações propostas pelo Evangelho. Como, por exemplo, para dar início aos nossos slides, Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Poderia-se utilizar somente isso, como muitas vezes nas palestras só se faz referência a essa primeira frase. Mas e esse complemento? Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Muito bem, os judeus, ele estava fazendo uma colocação da época, mas como tudo que ele colocava era para se estender ao longo dos tempos, quem são os judeus de hoje? Que papel é o nosso na situação em que ele diz que o meu reino não é deste mundo? Quem seriam aqueles que iriam defendê-lo? Mas não vamos defendê-lo agora porque o meu reino não é aqui. Então, onde este reino é apenas o reino depois que a gente desencarna? É apenas o reino do céu? Então não se aplica a este conceito que ele disse, meu reino não é deste mundo, a este problema de hoje da terra. Mas que problema qualquer um? Por exemplo, você está andando e pisou ali na areia e entrou um grãozinho de areia no seu sapato e está ali machucando o pé. O que você faz? Não, mas isso é tão pequeno em relação ao meu corpo, é tão pequeno em relação à minha vida, que tanto faz eu tirar o grão de areia do meu pé ou não? Ah, tanto faz, então por que você parou o seu passo para tirar logo? Porque estava me incomodando. Onde é que isso se encontra? O meu reino não é daqui. E depois ele ainda complementa, ainda não é aqui. E se a gente traduz isso para nós, e quando é que será? E o que é aqui? Aqui é um lugar, um espaço físico, um espaço geográfico, é um espaço dentro da alma, é uma emoção, é um dizer que já começou a entender a mensagem. Onde está o aqui? Allan Kardec desenvolveu em O Evangelho segundo o Espiritismo praticamente toda a parte moral que Jesus propôs. E parece que o Evangelho, o livro mais lido da produção de Allan Kardec, e talvez o mais lido de toda a produção espírita até hoje, a gente lê e parece que não fixa. Ele estava falando também para alguém. Parecia até que Allan Kardec estava dizendo que isto não é para o mundo daqui ainda. Mas ele não colocou isso, quem colocou foi Jesus. O meu reino ainda não é aqui. E onde é que está o reino dele em mim? Onde é que está o reino dele? Está dentro de um centro espírita e fora do centro espírita. Então dentro do centro espírita eu sou uma pessoa e lá fora eu sou outra. É isso que ele quis sugerir? Então ninguém vai me defender, nem eu mesmo, porque o meu reino não é este. E qual é o meu reino? O meu reino é aquele que a gente vive dizendo, olha, você não me conhece. Ah, não pise nos meus calos. Olha, quando eu estou furioso, será que esse é o teu reino? Porque esse você está escondendo dos outros e não quer que ninguém me defenda, tanto que a gente não aceita que os outros interfiram na nossa vida. Mas se a gente não tem o hábito de estudar o Evangelho assim, porque ele é dolorido demais. Como dói esse Evangelho quando a gente começa a sair do mundo de fora e vir para o mundo de dentro? É complicado. Jesus me dizer que o meu reino não é deste mundo, eu pensava que ele estava falando somente aqui na terra e no mundo espiritual.
Mas ele estava falando isso em aberto, e portanto se aplica a tudo. Se aplica inclusive naquele grãozinho de areia que estava no meu pé de sapato. Devo tirá-lo ou não? Se eu não tirar, o que acontece? Eu chego mais rápido onde eu vou. E qual é o preço disso? Uma ferida no pé. E aí? Você perde mais um pouco de tempo e tira a pedra? Ou você avança desse jeito e deixa a pedra, só vai tirar depois que tiver ferida? Quem é que vai responder isso? Vai responder a conveniência, a necessidade e o caminho que eu vou andar. Onde é que está o inferno? Está na pedra ou está no seu pé? Quem é que está fora do lugar? Depende da sua necessidade de percepção. E se essa pedra for um diamante, não é melhor ficar lá, porque mesmo se alguém lhe assaltar no meio do caminho, ninguém lhe tira? Então, como mudam as observações quando a gente começa a deixar de pensar muito distante e começa a colocar bem próximo de nós, bem próximo da nossa vida? No Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, no seu capítulo 2, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Falamos aqui apenas de uma postura de Jesus e parece que a gente não consegue fazer ali um estudo sério e profundo. Mas aqui Allan Kardec faz uma proposta que todo espírita sabe e parece que quase todos os espíritas temem não saber. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, portanto há fatos que o Espiritismo não admite, de suas causas e consequências morais. Então ele estava aqui bem focado onde ele queria chegar. A explicação destes forma toda uma ciência e toda uma filosofia. Será que não dá para a gente perceber que aquilo que a gente falou ontem aqui à noite está exatamente dentro desse mesmo conceito, desse contexto? O aspecto moral ele vem em consequência da fusão da ciência com a filosofia. Mas nós preferimos desenvolver apenas o aspecto moral sem considerar os outros. E nós desenvolvemos algum, mas onde chegamos? Chegamos num campo pantanoso. Porque nós já não percebemos o que de fato é e o que deixa de ser. Ainda há pouco, Ian Dolly estava falando aqui da quântica. E é um Deus nos acuda isso. Por que é um Deus nos acuda? Porque tira do nosso ponto de observação, tira do nosso ponto de conforto. Nós passamos agora a ter tudo que eu entendi está comprometido. Resposta, sim. Então quer dizer que a gente tem que continuar analisando com mais critério. Quando nós fazemos um estudo filosófico aprofundado de uma passagem de Jesus como esta que foi feita agora, por incrível que pareça, estamos sendo relativistas, quânticos, estamos sendo tudo. Porque a gente está agora reposicionando, sendo dentro do ângulo do observador que chamou tanta atenção. Eu não estou olhando agora alguma coisa que está passando por passar. Eu agora estou no que está passando, me inserindo no contexto. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a mesma proposta que está aí com Allan Kardec. A moral que a gente tanto quer chegar nela, como é que a gente vai chegar sem a base na ciência e na filosofia? Não é uma filosofia qualquer, muito menos uma ciência de limites. A ciência é totalmente aberta e a filosofia para poder suportá-la, ou vice-versa. A filosofia para compor os raciocínios, a ciência para comprovar, e no final disso tudo a gente percebe que só faz sentido se tiver uma conclusão moral. Porque senão a gente vai ter muito, mas vamos perder em essência. Por isso é que Jesus disse, o meu mundo ainda não é aqui. Ainda não é porque ainda estamos nessa base de desenvolver essa fusão, ciência e filosofia. E até lá vamos demorar muito a perceber muitas questões. E aqui dentro dessas questões vamos ver algumas que são muito comuns dentro da doutrina espírita. Questão 171 do Livro dos Espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação? Dogma, mas o Espiritismo não é uma doutrina dogmática. Pois é. No outro momento, Allan Kardec não chama mais de dogma, ele chama de crença. A crença na reencarnação. E no terceiro momento, o mesmo Allan Kardec diz o princípio da reencarnação. Afinal de contas, é um dogma, é uma crença ou é um princípio? Onde nós estamos?
e nós dizemos Allan Kardec foi contraditório. Lógico que ele foi contraditório. Quando eu não li e percebi apenas esta colocação, está tudo errado. Mas ele estava falando, primeiro de tudo, dogma com outro sentido. Não dogma no sentido convencional que nós temos, mas dogma como um princípio bem estabelecido. E aí ele já foi lá para o outro ponto, o princípio. E enquanto que outras pessoas tinham a reencarnação como uma mera crença, ele aborda os três aspectos de uma vez só. Em que se funda esse dogma, ou seja, o princípio estabelecido da reencarnação? Está fundado em quê? Na justiça de Deus e na revelação. Lembram ontem que nós falamos? Justiça, intelectualidade e inteligência. Justiça vindo antes do que o amor. Essa é a consistência da obra de Allan Kardec. Então a reencarnação se funda na justiça divina. Mas em que justiça é que Deus funciona? A gente não entende. Quando a gente adoece, a gente perde a referência da justiça divina. A gente não entende quando o que a gente quer e luta e busca não alcança. A gente perde a referência da justiça divina. E quando nós temos o conceito de perenidade, então nós vamos viver longo tempo, em várias etapas, em vários exercícios. Aí nós dizemos, dentro desse aspecto, parece que há um sentido de justiça. Ele vai me dar a oportunidade de fazer, refazer, repetir, cair de novo, errar outra vez, me levantar até que eu aprenda que não é bem desse jeito. Nós, é claro, queremos e devemos aproveitar ao máximo a encarnação que nós temos. Costumo lembrar, será que na próxima eu vou conseguir nascer numa casa espírita? E se nascer numa casa espírita, eu vou nascer na casa de espíritas lúcidos? Olha que sacrifício. Se a gente já está num meio onde a gente pode se sustentar com bons princípios, para que arriscar para uma outra? E se na outra eu não estiver nesse meio? Ah, mas eu vou pedir. Sim, não é você que vai pedir, você e bilhões estão pedindo. Quem está do lado de lá, quer reencarnar e sabe que tem espiritismo, diz assim, o pessoal lá do Arraial é meio doido. Em vez de estar tudo na praia, está lá assistindo palestra. Mas eu prefiro ir para esse lugar. Porque sabe que vai ter uma oportunidade. Mas paralelamente está bem junto de umas outras oportunidades que nós sabemos em toda a cidade turística que tem. Portanto, nós estamos num lugar bom e perigoso sempre. E bom e feliz da maneira como eu me posicionar. Não diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorassem? Mas peraí, eu dependo da minha melhora, de mim mesmo. O que os Espíritos estão dizendo para Allan Kardec? Será que quando a gente lê o livro dos Espíritos, a gente procura entender, peraí, o que ele está dizendo aqui? Não foi um erro de grafia, não foi um erro de tipografia, não foi um erro de tradução? Aí o mais curioso vai lá atrás, procurar onde está essa lógica. Não tem erro de tradução, não tem erro de impressão. Então o que é que ele quer dizer com isso? No primeiro momento a gente tem a tendência a dizer, ele errou. Está errado. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Então quer dizer que pode, numa encarnação, eu não ter melhorado por motivos que me eram alheios? É o que os Espíritos estão dizendo. Mas se você tem os meios e você se acomoda, você não pode mais alegar os meios. Porque quantas pessoas se perdem porque não tiveram acesso a melhores informações ou a estruturas de apoio psicológico, emocional, para enfrentar determinados momentos. Qualquer um de nós aqui que tenha vivido um grave momento na nossa vida, deve ter pensado nesse momento, a vida para mim acabou, já não faz mais sentido. 5 anos depois a gente olha para trás, olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque mudou tudo. Por conta daquilo eu mudei minhas referências. Então por que a gente quer o imediatismo como resposta divina, se a resposta dele nem sempre a gente sabe exatamente como ela se pronunciou? Se você errou de súbito, você não teve tempo de se melhorar. E aí você vai para algum lugar para ficar sofrendo, ainda que seja temporária, mas profundamente. Não são filhos de Deus todos os homens? Continuaram os Espíritos respondendo a pergunta. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Só entre os egoístas. Eu tenho um filho, quero sair hoje de noite, mas ele está acordado, vai deitar.
Não, mas fique comigo um pouco. Eu não vou, porque toda vez que eu fico com você demora. Ah, mas eu estou sem sono. Mas você vai ter que ficar. E aí, se você me chamar outra vez, eu fecho a porta e desligo a luz, você vai ficar no escuro. Não faça isso. E aí a criança fica apavorada porque eu quero sair para fazer o que eu quero. E estou transferindo para outrem a culpa de alguma coisa que não houve, mas simplesmente de uma opção minha. Quantas vezes na vida a gente ameaça filhos, amigos, pessoas, sejam em normas, sejam em critérios, simplesmente porque a gente está cheio de egoísmo. São atitudes egoístas. Nós tomamos o egoísmo e em cima dele foi constituído o inferno. Foram constituídas todas as punições. Porque é engraçado, Deus tem uma memória tão boa das coisas que não prestam. E nós não temos essa memória muito boa quando se trata de nossos filhos. Meu filho me deu muito trabalho, mas no dia que ele me dá um gozo, no dia que ele me dá um prazer, eu me esqueço de todo o trabalho que ele me deu. Mas Deus não. Me disseram que Deus ele fica guardando toda a desgraça e miséria que a gente fez, para no futuro ele dizer, agora você vai sofrer. Mas eu já errei porque eu estava sofrendo. Como é que se equilibra essa justiça divina? Onde é que eu me encontro? Essas discussões Allan Kardec traz de uma maneira primorosa, só que de forma sintética. O que nos cabe? Estudar Kardec. Estudar para quê? Para a gente percebendo filosoficamente, emocionalmente, psicologicamente, a gente sai das prisões que a gente mesmo cria. A Ivone Pereira, num dos seus livros, se não me engano, Devassando o Invisível, ela coloca uma cena que é dantesca e é algo que eu imagino que deva existir por conta do nível mental e ali fica bem evidente. E aqui a cela estava cheia de detentos e o ambiente era fedido, pútrido e aqueles espíritos já não aguentavam mais aquilo. E quando eu vi, diz Ivone, eu senti repugnância por um lado e ao mesmo tempo me perguntava como é que Deus permite isso. Existe Deus para existir um antro destes? E aí o espírito que a acompanhava, Dr. Bezerra de Menezes, segundo a sua narrativa, e diz, Ivone, não é bem assim que se processam as coisas. Essas construções são construções deles. Ninguém construiu isso. O próprio remorso, o próprio arrependimento, a dor por ter feito e não mudar de mente, porque se arrepende enquanto está doendo. E na hora que dói, se eu puder, eu faço outra vez. Cria todas essas prisões. E ela ouviu a explicação, mas não se deu por convencida. Neste momento, lá naquele ambiente, alguém traz um caldeirão de sopa. E ela diz que a sopa estava cheirando muito bem, contrastando com o odor do ambiente. E ela pegou um prato e foi servindo sopa para ela. E enquanto ela estava conversando, distraiu-se, aproximou-se de uma cela, e um daqueles que estava preso tomou-lhe de repentino o prato de sopa. Enquanto ela estava se refazendo do susto, ele pegou a sopa e foi levando a boca para tomar. E de repente ela se assusta novamente quando ele pega o prato e lança na parede quebrando. E quando ela olha para a sopa deliciosa, ela vê ali restos de corpos humanos em decomposição. Ela diz, como pode isso? Que fenômeno é esse? Exatamente isso que eu acabei de explicar. Nós formatamos tudo o que está no nosso presente e tudo o que está ao nosso redor, de acordo com o nosso nível de consciência. Consciência de culpa, consciência pesada. Mas alguém pode dizer, então o Espiritismo está dizendo que se você tem uma consciência pesada, se você morrer você está perdido. Não. Se você desencarna desse jeito, você vai ter dificuldades. Isso sim. Perdido não. Porque uma hora eu vou entender, mas por que eu ainda estou pensando em fazer o mal? Porque no primeiro momento que eu estou pagando pelo mal que eu fiz, eu culpo o outro que me entregou. Mas chega um momento que eu digo, mas se fosse ele que tivesse feito comigo, eu também não gostaria. E aí o quadro começa a mudar. Começam a haver essas transformações, ou seja, eu agora me dou a oportunidade de me melhorar. Mas então você está querendo dizer, não sou eu. Foram os espíritos que quiseram dizer, pelo menos é como eu entendo. Eles quiseram dizer, sim, você só caiu porque você não se melhorou. E não se melhorou não foi por imposição, foi porque você não teve condições de se melhorar. Uau, que doutrina revolucionária é essa chamada de espiritismo? E por que ninguém fala isso desse jeito? Porque a gente não quer usar o viés da inteligência. Porque na hora que eu usar a inteligência, eu me reformato. Eu começo a ter um outro padrão para eu me sintonizar. E não vou procurar aqui
ser santo, estabelecer um padrão de santidade. Não, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec discute como é que deve viver o homem de bem. E o homem deve viver igual todos os meios que lhe são permitidos, igual o homem vive na sociedade. Então ele não pediu que ninguém se exclua, mas que você saiba onde que você está se melhorando. Mas eu estou me melhorando porque eu fui no centro, ouvi uma palestra e agora eu tenho que me melhorar, porque senão eu vou, não funciona. Procure entender. Entenda que na hora que você se esforça para ver diferente, você vê diferente. E vendo diferente, aquilo que era igual muda. E muda completamente. Quando eu olho para um filho meu, eu digo, nossa, que bênção, como é que pode? Eu me lembro, nasceu aquele ratinho de nada, cara de joelho, aquela coisa quase disforme. E hoje, olha que coisa fantástica, essa criatura já consegue olhar para mim e discutir. Já consegue alguns me dizer, pai, o senhor não entende isso? Eu digo, não, não consigo. Mas pai, é muito fácil. Eu digo, então não precisa me ensinar não, faça comigo. Porque pai também é aproveitador, quando sabe. Eu não vou discutir com meu filho, se ele sabe mais do que eu, já pego carona. Eu digo, você gostou muito disso? Eu tenho um filho que é da área de informática, e ele trabalha nos Estados Unidos. Na época que ele trabalhava numa empresa que desenvolvia softwares, ele era o único não formado. E todos os funcionários eram PhDs, todos, e ele não era formado. E quem era o orientador de todos? Ele. Aí você acha que eu vou discutir com essa criatura? Mas não discuto de jeito nenhum. Pai deveria ser assim, pois faça. Faça para eu ver. É igual a pessoa chega e diz assim, Jacó, você já comeu isso? Não. É bom demais. Eu não acredito. Me dê para eu provar. Não, mas eu vou lhe dar receita. Eu não estou pedindo receita. Eu quero... Nem leidor. Onde você está que eu não estou vendo? Tá ali, pronto. Melhor que já aprendeu. Ela disse, olha, Jacó, tem um bolo que eu faço que é tão bom. Eu disse, tá um negócio que eu não acredito. Você não acredita que eu faço um não acredito não. Agora, se você fizer e me der para eu provar, eu começo a ter opinião. É uma forma da gente viver inteligentemente. Em vez de criar o conflito, aproveita a força do outro. O judô nos ensina isso. Eu não entendo nada de judô, mas a primeira lição que eu aprendi do judô foi essa. A força do judô está no uso da força do adversário. Como assim? Não, quando ele vier ele agredir, você usa a força dele contra ele. Mas como? Agora aí tem um desenvolvimento de técnicas. E aquele que souber usar melhor a força do outro vence. Então é por isso que uma vez eu vi uma luta desigual. Um cara magro, lá nos Estados Unidos, um cara magrinho, brasileiro, e o outro, eu digo, meu Deus, se esse cara acertar um murro nele, ele desencarna aqui, vai ser morte presencial. Só que ele não deixou o cara dar um murro nele. Até que ele conseguiu derrubar o grandão e montou. No que ele montou, o grandão bateu 3 vezes. Me solta, que eu estou morrendo. Eu digo, mas olha que coisa fantástica. Ele não precisou nem de força, nem de tamanho, ele precisou apenas da inteligência para usar a força que estava à sua disposição. Onde? No inimigo, ou no adversário, ou naquele que estava também como ele, querendo derrubá-lo. Isso é inteligência. Mas aí a gente vê, não, mas eu não gosto porque toda luta é uma pegação, é algo errado, isso não é da lei divina. Claro que é. Olhe para uma árvore. As árvores, ela tem galhos para uns se apoiarem nos outros. E como é impressionante, se você põe uma árvore sozinha, uma árvore fruteira, ela dá uma frutificação inconstante. Quando você põe muitas juntas, elas se reforçam uma a outra, uma se apoia com a outra. Mas a natureza nos mostra isso o tempo todo, e a gente fica destilando ódio, querendo que o outro caia, querendo que o outro sofra, e aí a gente vai sofrendo com isso tudo. Mas vamos lá, nessa continuação sobre a reencarnação, no mesmo texto, na mesma pergunta, Allan Kardec disse, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Vamos tomar isso primeiro de forma fechada. Então Deus me manda para a matéria para que eu tenha provas para poder superar. Mas no mundo espiritual eu não progrido também? Vamos imaginar que eles disseram que não.
Mas se não, e eu estou com prova aqui, para quê? Para que eu chegue à perfeição, então tudo que eu desenvolver aqui não vai resolver apenas o meu problema de hoje, pode resolver o meu problema de sempre. E tomando um viés que eu particularmente estou muito vinculado a ele, o do magnetismo, por que é que tem pessoas no meio espírita que dizem que o espiritismo não tem nada que curar ninguém? Ah, não tem que curar ninguém. Então quer dizer, você veio para cá doente e tem que continuar doente. Não, não é bem assim. A doença é algo para você ir procurar na medicina. Sim, mas e se a medicina não tem solução? O que você faz? Ah, e deixa na vontade de Deus. E se a vontade de Deus é que você atue? Ah, mas aí não pode. Mas não pode como? Não pode porque a dor não é em mim. No dia que foi em mim, aí vai poder. Então nós vivemos esse tipo de contrassenso. Nós estamos no corpo para viver provas e superá-las. Superar como? Do jeito que der. Para uns pode superar estudando, para outros pode superar renunciando-se a si mesmo. Cada um escolhe a forma, mas nós podemos estar aqui para progredir. Se tudo que eu faço leva a tudo que eu quero não ser alcançado, das duas uma, ou eu estou procurando de forma equivocada, ou o que eu estou querendo não me é muito útil. Podem ter, lógico, outras variantes, mas essas duas são explícitas. Então, por que dá tudo tão errado na minha vida? Somente porque Deus está de bronca comigo? Ou será que ele disse, não, tenta, Jacó, passar por essa aqui não. Se você conseguir passar por essa, você imagina por quantas outras você vai tirar de letra. Agora, essa daqui é fundamental. Ah, mas eu tenho uma bronca com meu irmão. Ah, seu irmão. E você não consegue. Ah, eu não olho mais nem na cara dele. E é seu irmão. Não, é meu irmão, não, é filho do meu pai e da minha mãe. Ah, não é seu irmão. Você também conseguiu quebrar o vínculo genético. Não, mas é porque uma coisa daquela não é meu irmão. Uma pessoa totalmente diferente de mim. Ah, que legal. E você é superior, né? Você é tão superior que nem o procura mais. Não, não é assim. Eu sou pior do que ele. Ah, então chegamos agora numa boa situação. Ele não lhe aguenta, porque se você é pior do que ele, então é ele que não está lhe aguentando. Não, mas não é, já você não conhece meu irmão. Eu digo, não precisa conhecendo você, já dá para mim. Porque se você não suporta e você se acha o máximo, então você está muito baixo. Jacó, você está teorizando. E aí os anos passam. Depois de muitos anos passados, a gente disse, nossa, só agora eu entendi aquilo que você estava falando. Ele adoeceu, precisou de mim, ninguém da família acudiu porque ele era desejado por todos. E agora que eu estou dando assistência, descobri que ele tem umas virtudes que eu nunca tinha percebido. Pois é, se na época você tivesse visto pelo outro lado, ele quiçá teria mudado o comportamento. Mas talvez ele estivesse a gritar o tempo inteiro, eu sou diferente disso que vocês estão vendo, eu sou diferente disso que vocês estão pensando, por que vocês não vêm descobrir isso que eu sou diferente? Aí a gente diz, mas essa é a obrigação dele se mostrar diferente. Mas e quando ele não consegue? E quando ele tem limitações? Uma pessoa tem afasia, ela tem dificuldade de falar, e se ela tiver afasia e temor psicológico de público, ela não vai falar nada. E aí o que é que a gente diz? Mas olha, que criatura mole, não consegue nem falar. Por que a gente não imagina que isso pode ser um problema? Um complexo a ser resolvido? A gente prefere simplesmente ser egoísta. E sendo egoísta, sair colocando tudo na culpa dos outros. A justiça de Deus, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então quer dizer que está difícil aqui agora, sim, de alguma forma, porque você já trouxe um quanto a ser resolvido. Quer dizer então que a minha outra vida foi uma desgraceira? Não, pode ser que a sua última vida tenha sido até boa. Foi tão boa que você pediu um pouco mais de prova para já ir liquidando mais coisas do que você já tem lá para trás. Não, eu não entendi, eu acho que Deus está com raiva de mim. Tá bom. Então na próxima vida você pede para vir sem nenhum problema. E se depois você se complicar, realmente quando eu não tenho nada para fazer, eu só penso besteira. Pois é por isso que você veio tão cheio de coisa para fazer. Para não ter tempo de folga. Agora só que, como diz o ditado popular, o diabo dá jeito para tudo, né? Porque às vezes eu fico pensando, esse tal de WhatsApp, ele veio para as pessoas em todo momento ter comunicações boas. Mas a gente só usa, a gente não, quem usa, né? Só usa o tal do WhatsApp, no mínimo só para bobagem, para rir de uma queda do outro,
de uma charge, de uma piada. Ou então para falar, você viu nossa prima que foi outra festa, já é a quarta vez que ela vai com o mesmo vestido. Ou seja, é um negócio tão rico na nossa vida que é algo impressionante. Esta semana eu fui convidado para fazer uma entrevista por conta do lançamento do livro a respeito da minha mãe. E eu fui, ao longo de 2 semanas, eu acho que eu nunca dei tanta entrevista na minha vida. E eu fui convidado para ir para um programa desses comentaristas que falam de sociedade, de alta sociedade. E o produtor dele foi quem foi vir falar comigo. Jacó, eu estou querendo falar com você para você ir. O programa é o programa do fulano. Aí eu ri, eu não disse nada. Ele disse, eu sei por que você está rindo. Porque a pessoa chega lá e pergunta, onde é que você comprou esse vestido? Ah, mas esse vestido, ele tem um outro do fabricante tal. E esse seu brinco, eu queria que o público sentisse o perfume seu e tal. Sim, mas pois é, Jacó, não fica nada. Não fica absolutamente nada. Você assiste 1 hora daquele programa e não sobra coisa nenhuma, a não ser a vaidade de uns poucos que estão ali se espelhando naquela criatura, ou até outros com raiva dizem, você não sabe quem é a criatura que está tão bem vestida aí. Eu digo, pois é, por isso que eu ri, você quer que eu vá fazer o que nesse programa? Ele disse, eu estou tentando mudar a face do programa. Ele vai continuar falando coisas que não têm valor nenhum, mas eu agora estou chamando convidados para dar valor ao programa. Eu digo, uau, que legal. Mas você me escolheu logo a mim, um espírita. Ele disse, olha, se um espírita não tiver o que dizer, quem é que vai ter? Eu digo, você é espírita? Ele disse, não, mas conheci o espiritismo porque a minha mãe era. E cadê a sua mãe? Minha mãe já foi. E como eu gostaria que ela voltasse para ela me ensinar as coisas. Agora eu tenho que buscar o que eu tinha em casa. E eu tinha em casa e não dava valor. São as oportunidades que Deus nos dá. Um emprego, família. Lógico que quando a gente chega aos 17 anos, o mundo está todo errado. Quem é que aos 17 anos não achou que o mundo estava perdido? Aos 17 anos a gente fica, olha, os jovens de hoje é um problema sério. Não, e você não passou por essa idade. Você saiu dos 5 anos direto para os 25, foi isso? Não, mas no meu tempo era diferente. Claro que era diferente. O que você tinha como meios de operacionalização era diferente de hoje. Só mudou isso, porque no fundo está tudo do mesmo jeito. Ah, mas a gente não quer. E enquanto isso, Deus vai dando as oportunidades. São tantas oportunidades. Por exemplo, hoje de manhã eu estava aqui, eu estava ali ocupado, montando esses PowerPoint, e eu estava pensando ali numa dada hora, quando o Yandoli falou aqui alguma coisa, que eu não me lembro o que, eu olhei assim para ele, eu disse, nossa, e quando eu olhei para ele, eu estava lá no fundo, eu vi o público. Eu disse, como deveria ter mais gente aqui agora? Como deveria ter? Para ouvir algumas coisas, não que vai fazer você ser melhor nem pior, mas vai fazer você pensar. E inclusive tirar pesos de você. Quantos pesos nós temos em cima de nós mesmos e a gente não consegue tirar? Teve uma senhora que chegou recentemente para mim lá na instituição e ela disse assim, Jacó, eu quero ter uma conversa particular com você. Eu não me permito muita conversa particular lá no Leão, porque é um mundaréu de gente querendo falar comigo. E se eu me reservar para cada um, esse assunto demora e aí eu vou escapar de outras pessoas. Eu digo, tá bom, a gente fica aqui mais ou menos afastado, mas veja que tem gente querendo falar comigo. Eu disse, não, Jacó, é porque eu acho que só você vai resolver meu problema. Eu digo, já está errado, eu não vou resolver seu problema, não sei nem qual é. Eu disse, mas então deixa eu lhe falar, qual é o seu problema? É que eu enviuvei e os meus filhos não querem que eu tenha um outro companheiro. E eu estou tendo um outro companheiro. E um filho meu mais velho soube e disse, você está traindo a memória do meu pai, você vai ser infeliz o resto da vida. Jacó, e desde o dia que ele disse isso, realmente eu estou infeliz. E eu não sei agora se eu continuo ou se eu não continuo. E você quer que eu resolva esse problema? Você quer que eu diga que você continue ou que você não continue? Eu quero ouvir a sua opinião. Eu digo, muito bem, você infelizmente está traindo o seu marido, não está? Isso não, mas ele já morreu. Ah, você não está traindo o seu marido? Não, não estou. Se você tem consciência que você não está traindo o seu marido, por que você está com a sensação de que está traído? Não, é porque a forma como meu filho disse, mas era a forma como você devia ter dito para ele, não, meu filho, eu não estou traindo o seu pai. Eu agora tenho um outro companheiro, foi um homem que eu vi, estou me aproximando dele, eu tenho minhas necessidades e com ele eu estou me resolvendo muito bem. Não, mas eu não tinha condições de dizer isso para meu filho, ele ia me perguntar que necessidades. Eu digo seu, ela chamando de meu filhinho.
Eu digo, seu filhinho tem quantos anos? 8, 10? Não, já é 22 anos. Ah, seu filhinho não sabe o que é necessidades. Nem você dá para você falar, mas eu nunca falei dessas coisas, então falar coisas viver nos olhos. Eu digo, mas você está falando comigo? Você não tem vergonha de falar isso comigo? Não, com você não. E com seu filho você tem vergonha. Então você não está tendo problema. O seu problema não é de estar traindo o seu marido ou de estar precisando ou não de um novo homem. O seu problema é seu. É você que não está se encontrando dentro de você mesmo. Você estava querendo que alguém lhe aprisionasse. Seu filho serviu para isso. Então é o que você vai querer. Você vai ficar preso ao que ele está dizendo. Mas ele vai vencer essa e vai vencer outras. Até que você não vai mais sair de casa por coisa nenhuma. Não, Deus me livre. Porque Deus me livre está decidida toda. Então continue e diga para seu filho que não é o que ele está pensando. É simples. Mas a gente vai entrando num inferno que não tem mais fim. Por fim eu perguntei a ela, faz quanto tempo isso? Foi semana passada. Significa dizer então que você tem uma semana que você dorme mal. Isso é uma semana que praticamente eu não durmo. Depois você não acha que já pagou o suficiente não por esse pecado? Mas é um pecado? Eu digo, claro, o pecado que você está deixando de viver é pecado. Esse é o maior pecado que você pode cometer. Jacó, mas e você acha que eu namorando com ele, eu digo, é isso mesmo, pode, vá, porque senão você daqui a pouco vai estar piradinha na cabeça. Não vai entrar por essa onda. E depois eu comentei com o companheiro lá no Leão e disse, o que disse isso? Eu vi que você queria que eu dissesse o quê? Eu disse, meu irmão, você tem que respeitar a memória póstuma do seu marido. Porque se fosse o contrário, ele respeitaria você também. Não, Jacó, mas não precisava ser assim. Eu digo, pois então eu vou chamá-la na próxima semana e você vai e completa. Eu disse, olha, Jacó me falou que disse pela metade do assunto eu vou completar. Disse, Deus me livre. E você não quer completar? Não, eu nunca tinha pensado nisso. Depois pense, de repente você fica viúvo também. Certo. Todos os espíritos tendem para a perfeição. Será que a gente não quer acreditar nisso? E se a gente tende para a perfeição, por que a gente não começa buscando essa perfeição? A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que falamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Isto responde uma parte de uma questão grave. Por que a gente só se lembra de reencarnação no momento das coisas ruins? Porque, em princípio, quando nós estivermos espíritos puros, não precisaremos reencarnar. Então, a reencarnação não é algo de espírito superior, é algo de espíritos com dívidas. É o nosso caso. Por isso é que algumas reencarnações são extremamente vinculadas aos erros de ontem, outras menos, dependendo de como eu venho me desenvolvendo. Para quem gosta de estudar, estudar é diletantismo. Para quem não gosta de estudar é castigo. É a mesma coisa. Para quem está no progresso, qualquer coisa que vier é ganho. Quem está fora dele, qualquer coisa que vier é atrapalhação. Então vamos lá. A única, no caso a reencarnação, é a única doutrina que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então, nós temos na própria razão o entendimento de que a reencarnação é uma oportunidade. E é uma oportunidade de bênçãos. Quando a gente começa a ler e decantar dessa forma, a gente começa a entender a proposta de Allan Kardec. E dentro da proposta de Allan Kardec, a gente melhora bem. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro, mudando agora o assunto? Normalmente, feiticeiro, a gente pensa que é uma fera, é um monstro. Allan Kardec perguntou aos espíritos, os espíritos entenderam de modo contrário. Aquele a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Essa questão eu coloco muito nos meus seminários, praticamente em todos os seminários de classe que eu faço, eu coloco. Por quê? Porque logo em seguida Allan Kardec comenta colocando espiritismo e magnetismo como sendo a mesma ciência. Talvez seja por isso que a gente não tenha entendido muito bem a percepção do que eles disseram. Feiticeiro. Bom, então feiticeiro vai ser quase tudo, vai então ser quase todos. Qualquer pessoa de boa fé, qualquer pessoa que tenha dupla ficha, qualquer pessoa que tenha magnetismo é feiticeiro. Sim, no contexto deles é. Bom, e se é feiticeiro, então nós todos somos feiticeiros. Não, eu não sou, você não é, então ou você não tem boa fé,
ou você não tem força magnética, ou não tem dupla vista. Ah não, mas eu sou uma pessoa de boa fé, e você tem magnetismo, eu nunca experimentei, então experimente. Porque pode ser que experimentando você se descubra como feiticeiro. Mas como é que eu vou estudar isso dentro da própria base da doutrina espírita? Mas lá no meu centro não deixam, é um problema do seu centro. Você é o centro ou você é você? Se você tem decisão, tem determinação e é você que vai responder, então faça de acordo com a sua consciência. Mas será que a gente tem força para isso? Hoje de manhã, o Yandoli também falou disso. Não, às vezes a gente não tem força. A gente prefere ir na onda. Ou, como diz um outro autor da área de sociologia, a gente prefere ficar na sombra. E a sombra aqui num sentido, às vezes, bem escuro mesmo. Nós preferimos ser coisa nenhuma junto com um monte de gente que não vale nada, do que ser alguma coisa, mas seguir sozinho. Ou como coloca Emmanuel, a vida é como uma subida de um alpinista. Quando tem na partida, tem vários companheiros ao redor. No final, muitas vezes você vai ver que você chegou lá sozinho, porque a maioria desiste no meio do caminho. Mas que montanha é essa? O que eu estou escalando? Eu estou escalando a minha experiência, a minha vida, não é a dos outros. Óbvio que com os outros muitas vezes pode ser melhor, mas também pode ser pior. Aqueles que desistem tentam me arrastar para baixo. Os que perseveram tentam me levar mais para cima. E como é que eu me posiciono? É assim que a gente deve pensar. Eu sou feiticeiro porque eu tenho boa fé. E eu tendo boa fé, eu ajo de bom coração. Quem tem boa fé não tem egoísmo. Mas será que a gente vive sem egoísmo tão forte assim? Será que a nossa boa fé nos livra das nossas próprias limitações? Onde entra a perseverança nisso tudo? E em termos de ação direta e objetiva, como usar o magnetismo? Ou para os outros, por que não usar? Por que a gente encontra alguns a disposição de fazer e outros a disposição de simplesmente deixar para lá? E isso é um problema que a gente pode discutir filosoficamente, mas tem um outro que não é mais questão filosófica, é o que diz respeito à tua vida. Na tua vida, em que isso interfere ou não? Se interfere positivamente, por que você não vai? Ah, mas eu sei que é muito duro, é difícil, é... Sim, duro, difícil é, porque você está inclusive começando a partir daí. O seu problema começa no é muito difícil. Essa é a primeira frase da estrutura do seu problema. E aí, de fato, fica muito complicado. A minha primeira frase é para ser, eu posso. E se eu não puder, Deus me ajuda. A gente já mudou substancialmente a questão que está lá na frente. Mas a gente já começa, é um problema muito difícil. Você não tem noção, essa frase é terrível. Você não tem noção do que é a minha vida. Pois é, sua vida vai ser coisa nenhuma. Tem muita gente que usa essa expressão de forma densa demais. Você chega, você fala ali, mas você não tem noção do que eu faço. Pois é, já que eu não tenho noção, você tem, eu tenho. Pois então, você é a pessoa certa. Começa a trabalhar. Mas você não tem noção. Sim, eu acabei de dizer que eu não tenho. O problema é seu. Mas é porque você não tem noção, por isso você está dizendo isso. Mas eu não estou querendo ter noção. Já que você tem, resolva. Porque se você sabe o tamanho do problema, você já pode começar a pensar nas hipóteses da solução. Mas a gente tem boa fé para isso? Não, Deus está de mal comigo. Os meus anjos tiraram férias. Por que você não saiu com eles? Você deixou de tirar férias e ficou com quem? A pessoa não gosta desse raciocínio. Porque se meu anjo da guarda foi embora, ficou quem comigo? O anjo do outro não pode ter sido. Então só pode ter sido o capeta. Então, já que ele tirou férias, tira férias de ti também. Como assim? Sai de dentro desses problemas, muda teu astral, pensa diferente, olha para a paisagem que te rodeia. A gente não está nem aí para nada. Livro dos Médiuns, capítulo 19, falar outro assunto. Não era para estudar Kardec? Então tá bom. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. O que eu acho interessante neste capítulo 19 é porque é o capítulo do Evangelho que aborda a questão do magnetismo de frente. E se ele tivesse abordado só no livro dos Espíritos, na revista Espírita, eu diria, não, mas nem todo espírita leu, mas o Evangelho todo mundo lê. E esse capítulo 19 ele tem imã, você vai abrir, cai nele.
E quando você chega lá, essa tal dessa mensagem, a fé humana e a fé divina, ela é triste. Como essa mensagem encara? E o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. É pela fé que o magnetismo... Muito bem, até agora está legal. Até a gente pensa o que é fé. Ah, a fé eu sei o que é. Repito, a fé é humana e divina. Aí chega aqui a gente vai dizer, o que é fé humana? E o que é fé divina? Tem diferença uma da outra? A fé humana, será que seria eu pensar a fé no ser humano? E a fé divina, a fé em Deus ou a fé no espiritual? Se for no espiritual, então a fé humana também é fé divina, porque o ser humano também é espiritual e, portanto, voltaria para o mesmo ponto. Mas a gente lê a mensagem e realmente se dá conta do que é fé humana e o que é fé divina. Mas parece que aqui está bem expresso a fé humana. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Nessa hora a gente fica mais ou menos assim, a gente começa a entender o Evangelho. Eu não li isso no Evangelho. E a gente fica meio espantadinho. Como é que é? Se todos os humanos se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje é chamado de prodígios, mas que não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Como assim? Porque parece que destrói um castelo monstruoso que a gente já criou na frente da gente. Ah, eu tenho fé em Deus que Deus vai resolver isso para mim. E aí Deus faz como? Você não entendeu, meu filho? É do mesmo jeito, a gente não entende ele, e ele também está do lado das. Meu Deus, você não vai me entender nunca. Tem mais claro do que isso? Se você colocar a sua vontade a serviço de que força, da força que você tem dentro de você, você vai realizar isso que era chamado de prodígios. Por quê? Porque tudo isso não passa de um desenvolvimento de faculdades humanas, portanto, tuas. Como assim? A gente não entende. Porque parece que bate numa pedra que a gente cravou e não deixou mais ela se mover. Não, mas alguém é quem tem que fazer alguma coisa por mim. Alguém é que vai ter que descobrir, sim, mas é você, esse alguém existe, esse alguém é você. Vá lá, descubra essa força que você tem, e quando você conseguir mover as montanhas, você vai também ficar espantado. Nossa, tem razão. E a gente vai ficar aí tendo surto. Primeiro, porque a gente não entende. Segundo, porque quando a gente começa a entender, a gente duvida. E terceiro, porque quando a gente aplica, vê que estava tudo certo. E aí a gente tem um participante. E por que eu não vi isso antes? Não viu porque, de alguma forma, ou não quis, ou alguém encobriu de você esse tipo de verdade. Isso é mais uma virtude que a gente adquire estudando Kardec. E não lendo apenas, estudando. Lê, reflete, pensa mais um pouco. Mas aqui ficou uma coisa incompleta ainda, nesse texto todo. Faltou uma explicação. E o que é fé? Aí está no mesmo capítulo, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. O Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé. Isto é, definição de fé: vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Fé é a vontade de querer, acrescida da certeza de que eu posso obter satisfação com ela. Então não é só ter vontade, é vontade de querer. Eu quero, eu vou, eu posso, eu faço. Isso é vontade de querer. E vou atrás, custe o que custar. Por isso que existem médicos. Um médico, em princípio, é um homem de fé, porque é difícil você se formar em medicina se você não tiver essa vontade de querer ser.
Porque você tem que estudar, não importa, ou você estuda muito, ou você vai ser um medíocre a mais no universo. E depois você vai ter que ter a certeza de que isso vai gerar a satisfação. Que satisfação? A de realizar o que você quis e a de realizar o que estava para ser realizado a partir dali. Você vai ser outra pessoa. Ah, mas ele não falou de fé em Deus, de fé em Jesus, de fé no santo, de fé no rezador. Não, ele não falou nada, ele falou que você tem que ter uma vontade de querer, mas uma vontade tão forte que ela gera em você o sentido que vai obter satisfação. Mas por que ninguém nunca me destacou esse tipo de fé? Não sei, eu acho que as pessoas estão lendo o Evangelho por diletantismo, por brincadeira. Porque está no mesmo Evangelho que todos nós lemos. Mas era porque era para ser assim. Allan Kardec nesse momento era para ele ter feito um quadro e separado. Vejam, isto é fé. Fé igual a. E a gente ainda ia olhar e não ia entender porque não estaria dentro de um contexto. Seria apenas uma frase de efeito. Aqui não, aqui está no contexto. Ele está num contexto em que o magnetismo volta outra vez quando ele pergunta: os apóstolos de Jesus não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Sim, os apóstolos de Jesus seguiram qual é o exemplo? O exemplo da vontade de querer. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujos efeitos naturais, dá para perceber bem essa palavrinha? Aqueles milagres eram efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje há 160 anos, em grande parte se explicam, e que pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Mas como é que pode? Isso está escrito lá atrás. Já naquela época isso era praticamente definido, tudo claro. E nós ainda hoje ficamos na dúvida da fé, o conceito da fé, a força da fé, o princípio do uso da fé. Mas depois de tanto tempo de escrito do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos baixar 10 anos, vamos colocar 150, só para facilitar a memória, faz 150 anos que a gente tem isso, e a gente nem sequer percebeu que a fé está dissociada da ideia de religião. A fé é uma essência puramente cheia de religiosidade e não de religião. Por isso é que você pode ter fé mesmo se dizendo ateu. Você tem uma fé tão grande que nem das religiões você precisa. Não há nada de contraditório nisso. Porque há de contraditório a gente ler um texto desse, perceber que isso foi dito várias vezes e sequer percebemos que os Espíritos, que isso é uma citação do Espírito, os Espíritos nos definiram fé sem a presença deles. E a gente só tem fé se tiver Espírito, se tiver anjo. E eles dizem: meus filhos, façam uma coisa. Porque se era para depender só dos Espíritos, vocês teriam ficado aqui no mundo espiritual. Vocês desceram para que vocês dependam de vocês. E aí sim, quando vocês começarem a fazer o de vocês, a gente vem e apoia. Capítulo 14, na Gênesis. Qualidade dos fluidos. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Primeiramente durante o sono, e muitas vezes no estado de vigília. Ora, o que os Espíritos queriam dizer aqui? Estão falando de energias, estão falando de fluidos, mas estão dizendo: nós, enquanto encarnados, nós temos uma dupla vida. Temos a vida espiritual e a vida corporal. E a vida espiritual, principalmente, quando eu estou dormindo. E aí Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos: estudo teórico do sono, dos sonhos, da dupla vista, do sonambulismo, do êxtase, da letargia e da catalepsia. Já estava tudo lá, mas a gente não gosta de falar de sonhos. Nós não gostamos de inserir sonhos no estudo da qualificação. E Allan Kardec tratou de sonhos. Mas a gente nunca estudou Freud, mas a gente fala dos sonhos segundo Freud. Isso é muito estranho. As pessoas que nunca estudaram nada de sonhos levantam 1000 teorias. E no meio espírita, então, é uma beleza.
Mas pouca gente vai buscar na própria obra de Allan Kardec o que ele fala dos sonhos. Aqui ele usa o sono para falar desse estado especial que nós vivemos como espíritos enquanto ainda encarnados. E nós não entendemos isso mesmo estando no conceito, no contexto. Olha como ele continua. O espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que uma atmosfera fluídica. Ah, mas Allan Kardec não falou de aura. Não falou de aura, ele falou isso aí. Ah, mas Allan Kardec não falou de como ou onde ficam as energias. Ele falou isso daí. Não é suficiente para você? Ah, mas ele não falou na palavra. Ah, não sei o que ele não falou como palavra não existe na vida. Por que você não pega o seu conhecimento e não encaixa aqui para ver como é que fica? Allan Kardec falava o tempo todo. Nós preservamos no perispírito tudo o que nos é próprio. Mas nos é próprio do quê? Do corpo? Não, mas quem é que é dono do processo? O espírito. Então tudo que é próprio do espírito e não necessariamente do corpo. E esse perispírito ele não fica circunscrito ao corpo. Ele irradia em vários sentidos, inclusive de transmitir energias uns para os outros. E envolve esse corpo numa atmosfera fluídica, ou que a gente pode chamar campo fluídico, ou então campo áurico, deixa o nome que queira. Então Allan Kardec vai muito mais lá na frente. E ele ainda leva mais. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Então quer dizer que muitas funções no corpo dependem de funções no perispírito. A ciência não tem acesso, não tem como estudar isso, mas nós temos, então por que não fazemos? Porque é muito cômodo dizer a ciência já deveria ter feito, sim, mas ela não fez, por que você não faz? Por que nós não fazemos? Como é que a ciência vai estudar o perispírito se dentro do seu contexto não tem isso? Aí precisa fazer mais ou menos como o Andoli falou hoje, né, que sofreu pressão de tudo quanto era lado. E que coisa mais grave. Eu, particularmente, quando defendo o magnetismo, eu sofro pressão da ciência de uma forma geral, porque eles não querem. Pelos mesmos motivos que o Andoli, o Décio também falou. Enfrento resistência no meio espírita. Por quê? Porque é muito melhor deixar como está, porque do jeito que está ninguém precisa estudar, a gente não cura ninguém, mas também não precisa fazer nada. E recebo pressão, inclusive, de outros setores espíritas especializados, como, por exemplo, as associações médicas. Elas não me aceitam, por quê? Porque eu não sou médico, ou seja, ela não aceita que a medicina não aceita o espiritualismo nem o espiritismo. Mas eles, por sua vez, não aceitam os espíritos que não sejam médicos. Então a gente vê que o negócio só muda de tamanho e lugar, mas o problema continua sendo o mesmo. Nós queremos que todo mundo contribua para a gente, contribua para a nossa vida, desde que não dê pitaco. Então você dá a informação, se não interessar bem, se não interessar pode passar em frente. Mas se não interessa para você, mas interessa para muita gente, ah, mas isso não me interessa. Mas quem é que faz isso? São só os que desconhecem o espiritismo? Não, nós espíritas. Nós não temos interesse em saber certas coisas. Quando eu estou falando assim, eu estou falando no genérico, mas não estou dizendo todo mundo, eu estou falando em termos relativos. É muito maior o número das pessoas que não querem adentrar por aí do que os que querem e se dispõem a pesquisar, estudar, como se diz na gíria, dar a cara para bater. Ora, então a união do perispírito com o corpo desempenha um preponderante papel no organismo. Pela expansão do perispírito, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Como assim? Por que a gente não pergunta? A gente lê esse texto e diz, como assim? Como é que acontece isso? E aí a gente vai ver que está no mesmo tópico do livro dos Espíritos. Sonhos, dupla vista, sonambulismo, êxtase. Sim, mas eu não estudei isso. Pois é, por isso que você vai entender esse outro texto um pouco. Como é que a gente vai entender isso? Que pela expansão do perispírito, ele agora pode se comunicar mais fácil com os espíritos desencarnados e com os encarnados. Não, mas eu já estou encarnado. Eu não tenho dificuldade de me comunicar com o encarnado. Sim, mas será que você consegue falar com um e outro ao mesmo tempo? Onde é que a gente vê esse fenômeno? Quando a gente estuda o sonambulismo.
Allan Kardec começa na introdução do Livro dos Espíritos dizendo: eu pratiquei e vivi a ciência do sonambulismo durante 35 anos. E depois ele conclui no artigo: o sonambulismo foi a primeira e maior ideia que se teve para entender o espírito liberto. E aí nós espíritas fazemos o quê? Nada. Deixamos passar tudo. Aí lemos uma informação dessa na Gênese e a gente percebe que ele disse e foi em frente. Por quê? Porque para ele isso já era um contexto totalmente estabelecido. Porque ele trabalhou o sonambulismo e disse que a gente trabalhasse também. Mas se a gente não trabalha, a rigor, assim, para ser bem rigoroso, só tem um grupo espírita no Brasil trabalhando com sonambulismo, que é o que é dirigido por Adilson, em Aracaju. É muito pouco, convenhamos. Não, mas tem gente sim, tem gente que está lendo, tem gente que está estudando, tem gente que está procurando, mas é muito pouco. Fora na livraria, tem um livro que, para quem quiser perceber a riqueza do sonambulismo, é o livro do Marquês de Ponsegui. Quem é o Marquês de Ponsegui? É o pai do sonambulismo. Foi quem trouxe essa matéria e não existe nenhum psicólogo, não existe nenhum psiquiatra, não existe ninguém de estudo da área de psicologia em geral que não faça referência a Ponsegui sem nem saber nunca por os livros dele, porque nunca foram traduzidos. Aí hoje a gente tem ali um livro traduzido do Marquês de Ponsegui. Mas mesmo assim o meio espírita demora, porque você olha para aquela capa verde, olha assim, fica fazendo igual aquela outra gráfica. Eu devia ter deixado aquela cara da mulher em cada lâmina dessa. A gente vai se espantando o tempo inteiro. Mas que livro é esse, Jacó? O livro do Marquês de Ponsegui, Memórias para estabelecer a história do magnetismo. E aí a gente fica, mas o que diz esse livro? Era para estabelecer a memória do quê? Leia primeiro, saiba pelo menos quem é o homem, pai do sonambulismo. Ah, mas eu não sei o que é sonambulismo. Pois é, já que você não sabe, então deixa para lá. Não é assim que a gente faz com a cultura? Tudo que a gente não sabe, deixa para lá. Se fosse assim, o axé não teria pé nunca, né? Eu não sei o que é isso, deixar para lá. E a vontade do pessoal foi atrás e dança e rebola. E que coisa legal, né? Faz uns baianos exportarem para o mundo uma nova música, uma nova dança. Precisamos estudar Kardec. O pensamento do encarnado, olha como ele é precioso. Isso aqui é comentário dele. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos do ambiente. A gente diz assim: não, mas aí eu sei, tá bom, mas pare e analise. Isso é uma teoria completa. Aqui nós temos toda a teoria de como se dá as manifestações entre os encarnados e desencarnados e como se dá a energética do ambiente que a gente está. Por exemplo, não somos protestantes, não? Mas a gente entrou agora num templo protestante que tem um culto daqueles de alto nível. Um culto em que as pessoas se entregam e se devotam. Então vamos ali, um ambiente super legal. Aí a gente entra lá. Eu nunca entrei em uma igreja protestante, eu vou entrar hoje. Aí você vai começar a sentir as mesmas coisas que você entra quando você senta. Você sente quando você entra no centro espírita. Por que será? Por que será que se eu entrar numa igreja católica, eu de repente vou perceber que tem o mesmo tipo de ambiente? Ah, então quer dizer que foi igreja, tem esse ambiente? Não, que tem igrejas que você não vai sentir isso. Mas por que algumas têm? Por conta da ambiência energética. E como é que é essa ambiência energética? Depende das pessoas que ali estão, ou das que já passaram, e deixam a resultante do seu fluido, bom ou mal. Os bons saneiam os ambientes. Aí imagina, a gente chega, passa o dia todo na maior correria, e vamos supor que é um trabalho assim pesado, tenso, com pessoas que a gente tem que falar mais duro. Quando a gente chega num centro espírita, vai entrando no centro espírita, meu Deus, eu chego no centro espírita, me dá logo uma vontade de abrir a boca, de dormir, me dá um negócio, eu vou ouvir a palestra, quero ouvir, não consigo. Ai meu Deus, o que é isso? É o obsessor. Coitado dos obsessores. Porque até um conflito, diz que o obsessor não entra no salão de palestra. E aí a gente entra no salão de palestra, tem sono, diz que é ele. Então, e onde é que ele está? Ele está lá de longe manipulando a gente. Como será
que nós saímos de um padrão magnético, um ambiente que tinha uma densidade muito forte, e de repente chegamos num outro ambiente que tinha uma outra energia. Aí a gente começa a sentir, nossa, eu estou um negócio tão diferente. Ai, chega a me dar um relaxamento, primeira expressão, me dá uma paz, vai, vamos lá. Ai, aí você sente isso na igreja, no templo, em tudo que é canto você vai, que tem essa vibração. Aqui Allan Kardec explicando. Desde que estes se modifiquem, pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirito, que é a parte constituinte do ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, há de ainda mais guardar as de suas qualidades boas ou más. Um espírito me jogou uma ideia terrível, e faz 2 meses que eu não tiro isso da cabeça, porque você ofereceu tanto, agasalhou a ideia. Alguém me disse um desaforo, estragou o meu dia, pois essa pessoa é muito poderosa, porque ela interferiu diretamente na sua vontade. Você não queria ter estragado um dia, você deixou que ela estragasse. E quem deixou foi você, não foi ela não. Ela jogou, você pegou porque quis. Tem um quadro, eu acho que muita gente, talvez a maioria da população do Brasil já ouviu, é um quadro que um locutor, ele pergunta pela pessoa, e aí você não é irmã de fulana, você não tem uma irmã que se chama fulana, ela inclusive, ela estuda em tal colégio, aí essa pessoa é. E você é a irmã dela, sou, você é fulana, sou. Eu vou dizer uma coisa, viu? O povo feio. Olha, é um desastre, as pessoas não resistem a um negócio desse. Por quê? Feia você, seu desgraçado, seu infeliz, seu essa, seu aquela. Aí tudo bem, você pode xingar, porque você é feia, mas nossa, como você é feia. Se você já se sente feio, você deveria dizer, muito bem, eu sou feio, e daí qual é o problema? Feio é minha. Se você não se sente feio, se você está por doido, porque eu não sou feio. Não, você é feio, bom, eu não sou. Agora, se você quer me achar, é um direito seu, devolve. Acaba a graça. E você passa a ficar numa boa. Mas a gente não resiste, às vezes a gente não resiste a um olhar de uma pessoa. A gente está sentado num local, a pessoa olhou para a gente uma vez. Daqui a pouco a gente vira, a pessoa olhou a segunda vez. Da terceira vez a gente quer tomar satisfação. O que foi? Nunca me viu, não? E se a pessoa disser, não, é a primeira vez. E o que é que você está olhando? Não, eu não estou olhando nada não. É porque eu sou extrato. Na verdade eu estou olhando para cá, o outro olho é que está para lá. As pessoas ficam desconcertadas, a gente com suporte. Imagina a pessoa olhar para você e dizer, não, você é muito feio. Será que algum de nós aqui suportaria amanhã, domingo, vão descer ali para a praia? A gente vê lá, tomando, que a gente vai para a praia, toma todos cuidado, né? Passa protetor, passa não sei o quê, escolhe o sol com inclinação tal, mergulha o sol até tal ponto, depois volta tantos minutos para isso. A gente sai para relaxar, imagina. Você vai para a praia para relaxar e haja cuidado, é um atrás do outro. Aí quando chega na hora do carrinho, que passa aquela hora que você gosta, você diz, mas eu não sei de que olho é esse, de quando é que vem isso, eu não vou comer, porque se eu comer me faz mal. É melhor não comer mesmo. Porque se você já comer pensando que vai fazer mal, adivinha o que vai acontecer. Não precisa nem adivinhar, vai fazer mal, foi você que quis. Então a gente se programa todo para descansar. E aí a gente não descansa. E aí depois a gente está nessa programação toda, fez todo esse sacrifício, acordou mais cedo, vai para a praia, chega lá, o canto que você gosta já está ocupado por outra barraca, você tem que ir para outra, você já começa um desafio em cima do outro. Até que por fim você consegue, já se empastou toda, já empacotou, desempacotou, já fez tudo que tinha direito de estar ali, e aí você colocou uma sombrinha estratégica num boné. Você puxou o seu boné só para não queimar aqui. Aí passa um engraçadinho, tira seu boné, você faz o que foi? Não, eu queria só lhe olhar. E quem é você? Não, você não me conhece. Então que liberdade é essa? Você vestiu o meu boné. Não, porque eu queria ver se você era bonito ou se era feia. Já pensou? Como é que vai ser o final do nosso domingo? É melhor nessa hora não perguntar qual foi a conclusão, porque se disser, pode ser que dê. Essa é a questão do que vem da energética que a gente cria. Porque se a gente tiver um pouquinho de inteligência, a moral vai ser outra. Por que a moral vai ser outra? Porque você vai mudar o contexto da história. A história sai do fumo.
Por que as pessoas que assistem novela ficam com raiva quase todo dia? Porque, se fosse eu. É mesmo assim. Se eu pudesse mudar essa novela, ela acabava amanhã. Sim, então acabe você, desliga da... não, mas eu quero só ter. Para qual é a raiva que você vai ter no dia seguinte. E isso ainda vai durar mais 3, 4, 6 meses para frente. O nosso clima fluido vai ter. E ainda neste assunto, para terminar, olha, peguei um texto grande, não foi? Que bom. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, o perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de uma boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Saúde. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Como a gente não liga muito para as coisas boas, vamos ler só essa frase aqui. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. O que é um eflúvio mau? A gente não sabe. Nós somos tão bonzinhos que a gente nem imagina o que é um eflúvio mau. Por exemplo, a gente desejar que a pessoa que está na condição de nosso rival sofra um acidente de automóvel assim. Mas que tipo de acidente? Não, daqueles que o carro ainda se aproveite. E a pessoa não, a pessoa quebra a testa no volante e tem uma ruptura craniana que vai deixá-la invada pro resto da vida. Então, isso é muita coisa, não quero matar ninguém. Lógico, também você está escabroso demais. Não, mas às vezes a gente fica com esse tipo de projeção. O perispírito atuando no nosso corpo. E eu continuo com essa germinação de ideias macabras. Daqui a pouco isso se somatiza. E depois eu tenho uma enfermidade e não sei de onde vem. Porque esta, inclusive, é uma grande dificuldade da medicina de uma forma geral, ou das medicinas. De onde veio o que está acontecendo? Onde começou esse processo? Porque o melhor nós sabemos é corrigir o início e não o final. O final é paliativo. Mas a gente não tem olhos para ver a sua origem. Quando a gente diz para livrar de câncer, vai ter que perdoar muito. Mas eu não tenho ninguém para quem perdoar. Você não tem ninguém, graças a Deus. Quer dizer que você não tem nenhuma pessoa que você tem raiva, que tem muita raiva a você. Não, tem uma, você tem que perdoar essa, não, perdoa todo mundo, mas essa não. Pois essa daí acaba o seu problema. Então a gente sabe de alguma forma, a natureza já nos diz isso. Ali estão as fontes, mas dos fluidos energéticos e permanentes. A gente não quer tratar, aí algumas enfermidades vêm daí. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Poros perispiríticos. Mas a gente já parou para pensar também nisso? Quer dizer então que eu não tenho só uma zona de captação de energética ruim. Eu tenho várias, muitas, milhares. E eu absorvo essa energética. E aí tem muitas pessoas que dizem assim, fazia tempo que eu não ia para a igreja, fazia anos, mas atualmente eu ando meio assim, meio caidinho e tal, olha, você sabe que eu cheguei lá, com 3 semanas que eu voltei, já me sinto outra pessoa. Então ninguém precisa ser nenhum previdente de nada. Simplesmente você só estava absorvendo algumas energias que estavam me desintegrando. E momentaneamente você volta para uma fonte de boas energias. Mas isso não é milagroso, de fato não é milagroso. De fato isso é uma situação de que nós devemos viver abertamente para as zonas do bem. E não necessariamente fomentando a atração de coisas negativas. Livro dos Espíritos. E os Espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas na 484. E os Espíritos responderam, os bons Espíritos simpatizam com os homens do bem, ou suscetíveis de ser melhorarem. Porque se os bons Espíritos só se aproximassem de gente de bem, os outros estavam perdidos. Então a aproximação dos bons Espíritos se dá pela sua generosidade e pelo seu esforço que você está indo nessa direção.
Os espíritos inferiores, com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. A regra é a mesma. Então eu sou muito vicioso. A minha companhia não é das melhores. Bom, eu não sou muito vicioso, mas estou no caminho. Então você está se afastando da outra fonte. Resposta precisa, né, para um problemão grave nosso. Questão 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? É interessante porque a gente acredita que o espírito só se volta para a gente por conta de questão moral. Quem é que se lembra o que os espíritos responderam? Mas eu já li o livro dos espíritos e nem me lembrava que ele tratava deste assunto. Quer dizer que tem espíritos que gostam mais de umas pessoas do que de outras. E aí logo em seguida ele pergunta se essa afeição é apenas no nível moral. A gente tem a tendência a dizer, o espírito não tem atração carnal. A verdadeira atração nada tem de carnal. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se reminiscência das paixões humanas. Como assim? Mas peraí, isso está no livro dos Espíritos, eu acho que Jacó, vocês devem estar pensando, mas como está sendo filmado? Depois vocês pegam o texto e vão e comparem lá, porque vai que eu digitei errado, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V errado. Porque quer dizer que então o Espírito se apega a mim por algum motivo que não é carnal. Mas em alguns casos, esse afeto, esse apreço, essa ligação também tem restos das chamadas paixões humanas. Então significa que ou nós estivemos juntos num outro momento, ou nós estamos juntos o tempo todo nas mesmas frequências de vibração. Uau, eu bati aqui em alguma coisa que agora eu fiz pior do que eu ia ali. Agora eu fiz fundo. Será que a gente já pensou nisso? Eu acho que vocês já, eu é que não. Eu às vezes demoro muito para pensar nas coisas. Porque é tão engraçado isso. Como é que os espíritos desencarnados são eles que estão dizendo? Porque se fosse uma dedução de Kardec, eu dizia, não, Kardec ele tem umas pessoas que ele se aproximam por atração, por afeição moral, mas tem outros que têm ali talvez algum outro instinto. Mas são os espíritos que estão do lado de lá, que se propuseram a responder ao livro dos espíritos, que disseram que têm afeições que guardam reminiscências das paixões humanas. Significa dizer que os espíritos com os quais nos envolvemos também são espíritos não puros. São espíritos que, portanto, têm um tanto quanto de limitações como nós temos. Questão 487. Comentários de Allan Kardec sobre toda essa questão que nós estávamos tratando agora. Os espíritos pouco se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas. Isso é tão bem. É o que o Décio falou de manhã. Não, a gente está orando a Deus pedindo o quê? Ele já te deu tudo. Não, para agradecer a quê? Porque Ele me deu sem você nem pedir. Não, é para louvar. Louvar o quê? É porque nós precisamos desse encontro. Agora, se a gente desce da escala, vamos agora para os espíritos que nos protegem. E se olha, Senhor, eu estou com uma dor aqui terrível. O que você faz para tirar a minha dor? Será que essa dor não é uma questão mundana? Se for, ele tira o time. Mas Allan Kardec coloca mais um pouco. Eles, os espíritos, eles se compadecem-se dos nossos sofrimentos, assim como nos compadecemos do sofrimento dos nossos amigos. Então é uma coisa mais humana. Percebem isso? Então na resposta anterior, os espíritos colocaram o espiritual numa relação de um contexto humano. Aí Allan Kardec agora está colocando que eles se compadecem em si dos nossos sofrimentos. Da mesma maneira que a gente se compadece de um amigo, se eles têm vínculos. Porque de uma pessoa que a gente não tem vínculo, o compadecimento é muito pequeno. E conclui: os bons nos levantam o ânimo no interesse
interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. E aí fica mais fácil da gente saber de onde vem o que está vindo. Os bons, eles tendem a nos estimular dentro daquilo que é bom para nós mesmos. E os maus mandam você para o desespero. Ah, vai, passa por cima. Ah, não liga não, xinga mesmo. Esses são os que nos levam para um ponto de comprometimento. E eu vou parar aqui para o nosso intervalo, depois tem bem pouquinho coisa aqui só para a gente completar, porque se não fizer intervalo, aí ninguém levanta as pernas, ninguém corre, Mariela, talvez não, o pessoal não vai ter como comprar senha. Isso, venha correndo. Bom, depois que a Mariela chegar lá, aí está iniciado o intervalo.